Continuando, eu estava dizendo da minha busca, né? Eu estava falando da minha busca. A busca que eu tinha por encontrar esse Deus que todo mundo falava e eu queria conhecer, queria sentir, mas não sentia. Resumindo um pouco a história, que a história realmente é bem longa, em algum momento da minha vida, no momento de muita vulnerabilidade, eu encontrei uma igreja. E ali, naquele momento, eu achei que eu tivesse encontrado o que eu tanto procurava. Quem tem contato ou quem frequenta igrejas evangélicas sabe que existe uma expressão que eles usam muito, que é o encontrar Jesus, certo? Como eu sempre tive amigas evangélicas e, de certa forma, eu sempre tive inserida nesse meio, eu escutava essa expressão. Uma vez eu fui numa igreja, voltando um pouco atrás, eu fui numa igreja com uma amiga minha, e o pastor falou algumas coisas, eu não sabia exatamente como que eram as coisas, né? Aquele momento de apelo, onde eles chamam para você ir lá na frente, né? Aí eu não sabia, e eu meio que tava indo, né? Me senti tocada naquele momento e meio que tava indo. Essa minha amiga, que já conhecia, ela me segurou e falou: olha, isso aí é para quem tá querendo aceitar Jesus, né? Isso aí é para quem tá querendo se batizar. Enfim. Então, eu encontro uma igreja aonde eu achei que eu tivesse encontrado tudo que eu precisava, juntou a vulnerabilidade do momento que eu estava vivendo. Tapei o microfone de novo. A vulnerabilidade do momento que eu estava vivendo, a com tanto de tempo que eu já estava buscando, enfim, o timing foi ali. E aí, comecei a frequentar essa igreja, adorava, sabe? Eu falei, nossa, agora, finalmente agora. Alexa, desculpa. Então, naquele momento eu finalmente achei que tivesse encontrado o que eu tanto procurava. Enfim, e como eu disse, um momento de muita vulnerabilidade, um momento de muita dor, eu fui ficando naquela igreja, fui ficando, e aí chegou o momento de me batizar, né, porque sempre chega um momento onde você meio que vai ser pressionado, ainda que de uma forma muito gentil, mas chega aquele momento, né, e aí? Você vai ficar só frequentando, como é que é? É óbvio que ninguém vai dizer isso pra você, né? Mas chega esse momento. Quem já frequentou, frequenta, sabe como é que é. E eu tava tão assim, tão feliz, achando que tinha finalmente encontrado, tapei o microfone de novo, achando que realmente e finalmente tinha encontrado o que eu tanto buscava, eu não pensei duas vezes. Eu realmente não pensei duas vezes. E aí, o que que acontece? Eu fiz algumas amizades né, nessa igreja, e o meu batismo, o meu encontrar Jesus, ele foi na praia. Foi um batismo lindo. Eu chorava, tremia. Foi realmente um momento que, realmente, eu falei, gente, agora sim, acabou o mistério. Agora eu encontrei o que eu tanto procurava. E foi realmente muito lindo, muito incrível. Eu fiz amizades na igreja. É, as pessoas te recebem muito bem quando você vai, todo mundo se ama lá dentro, realmente é uma egrégora que te abraça, que te, sabe? Você ali, no momento de vulnerabilidade, saber que tem um Deus que te ama infinitamente, que você vale mais do que tudo para esse Deus, realmente é uma coisa, muito assim, é uma coisa realmente extraordinária. Enfim, o tempo todo que eu passei nessa igreja, eu nunca parei para fazer as contas, mas eu acredito que tenha sido mais ou menos um ano que eu fiquei nessa igreja. Enfim, o tempo foi passando e eu comecei a ver umas coisas que não me agradavam. Comecei a ver umas coisas que não me agradavam,
e aos poucos aquela imagem daquele lugar perfeito, aquele lugar maravilhoso, enfim, foi se perdendo. E pequenas incongruências. Eu tinha essa amiga muito querida, a gente, sabe aquela amizade que você se apaixona pela pessoa, assim, perdidamente, amor à primeira vista? Foi mais ou menos assim a nossa amizade. E, e aí eu perguntava pra ela, né? Quando eu tinha os meus questionamentos, as coisas que eu não concordava, eu perguntava pra ela. Nem sempre ela tinha resposta pra me dar, mas enfim. E esse processo foi um processo tão assim, que mexeu tanto comigo, foi tão forte, que eu me ofereci para dar aula para o Ministério Infantil. Esse ponto também é um ponto muito importante dessa história, que eu acabei me deparando com uma coisa que eu não, que foi uma das coisas que começou a me incomodar. Eu vou falar logo essa parte, que eu não quero esquecer. Então eu estava me sentindo tão cheia de graça de estar vivendo aquele momento, né? Um momento tão maravilhoso, que eu me ofereço para dar aula para o Ministério Infantil. E como é que era isso? Nessa igreja, você ia lá, né? Você tinha um assunto, um tema, e você tinha que preparar umas coisas quando você ia ser a pessoa que ia dar aula, no caso, né? Você preparava as coisas, enfim. E aí, no caso, era uma vez, acho que era uma vez por mês. Tinha outras incumbências, por exemplo, tinha o lanche das crianças. Então tinha um domingo no mês que eu era responsável para comprar o lanche das crianças. E no outro tinha mais alguma coisa. E aí tinha o dia onde eu daria de fato a aula. Enfim, eu percebi que tinha um momento ali na aula que a gente tinha que dar uma palavra sobre a questão do dízimo. E as crianças, a gente recolhia dinheiro das crianças. E aquilo deu um nó na minha mente. Porque recolher dinheiro das crianças, dos pais delas, né? Porque no caso, enfim, criança não trabalha. E aquilo, sabe, aquilo me deixava extremamente incomodada. Então, essa era uma das coisas que me incomodava muito, que começou a me incomodar demais. E aí começou a me incomodar no seguinte sentido: olha o que eu tô ensinando. Olha o que eu tô ensinando para essas crianças. Eu não concordo com isso. Enfim. E voltando, né? Então eu comecei a ver algumas incongruências, algumas coisas com as quais eu não concordava. Eu vou falando, conforme eu vou lembrando, eu vou me interrompendo para falar. Eu não quero esquecer de nada, tudo que vier é importante. Uma outra coisa que me chamou a atenção. Eles vendiam uns cursos lá na igreja, né? E eu me lembro que, como eu estava muito empolgada, querendo aprender, querendo fazer de tudo um pouco, eu comprei um curso. E esse curso, se eu não me engano, aliás, eu acho que eu não estou enganada, esse curso se chamava Kairos. Enfim, era um curso de teologia e quem já passou por isso, acho que vai se identificar agora. O que acontece? Quando a gente começa a ficar muito religioso e não espiritual, que são duas coisas bem diferentes, você quer fazer todos os cursos, você quer aprender, você quer saber tudo, você quer. Qualquer congresso que tenha, você tá indo, entendeu? Qualquer congresso, qualquer coisa que tenha, você tá indo. Então, qualquer curso que tinha, eu queria fazer. E era um curso pago, obviamente, né? Beleza, o curso começou. Eu morava mais ou menos a uns 45 minutos de distância da igreja, dirigindo 45 minutos de distância. Então, eu me abalava, dirigia 45 minutos para fazer esse curso, que era num dia separado, que não era no mesmo dia do culto, que no caso tinha culto domingo e quinta-feira. E com pouco tempo de curso, eles começaram a passar uns vídeos e dizendo assim: é porque o pastor fulaninho, ele tá viajando. O pastor tá viajando e tal, então hoje a gente vai passar esse vídeo aqui. Tá. E aquilo começou meio que a acontecer com uma certa frequência, certo? Aí você compra um curso que
tá dizendo lá que vai ser ministrado pelo seu pastor, né, o pastor daquela igreja que você frequenta. Aí, de repente, esse pastor tá viajando demais, eles estão colocando vídeos aleatórios. Aquilo ali não me cheirou muito bem, não, sabe? São as pequenas coisas que vão acontecendo e num dado momento você vai ligar essas coisas todas. Outra coisa que aconteceu também, tinha um evento lá que eles. O evento, eu esqueci o nome desse evento, se eu lembrar eu falo aqui. Mas era um evento. Nossa, tô na ponta da língua. Era um evento que era uma coisa incrível, que as pessoas falavam maravilhas desse evento. E esse evento transforma. Era uma propaganda assim enorme em cima desse curso. E eu falei, eu quero ir, óbvio que eu quero ir. Você ficava lá num lugar distante, sem celular. Eu acho que eram. Eu não sei se eram 2 noites que a gente acabava dormindo lá, não lembro, 2, 3 dias que a gente passava lá. Enfim, era uma coisa assim. E era um eventão mesmo, aquele evento de transformar vidas. E eu fui nesse evento. E, de novo, tinha coisas lá que. Cara, é um negócio impressionante. Porque assim, ó, veja bem. Quando alguma coisa não tá certa, a sua intuição te fala. Ela te dá um oi. Passa qualquer coisa, né? Só que às vezes você tá, não sei, distraído, você não aprendeu a ouvir sua intuição ainda, acho que isso também entra, né? Porque a intuição é uma coisa que a gente vai aprendendo a ouvir, todo mundo tem, mas a gente vai aprendendo a ouvir com o tempo, né? Com as experiências. Olhando agora para trás, eu vejo que tinha muita coisa, assim, muita muita bandeira ali, aparecendo que tinham coisas estranhas, né? Mas você tá lá dentro, convivendo, né? É difícil quando você tá ali dentro da situação, né? Envolvido emocionalmente na situação. Mas enfim, mas a intuição tá ali, ó. Tá avisando, ó, isso aqui é estranho, mas você tá ali e você vai. E tinha esse evento, e falavam maravilhas desse evento, resumo da ópera. Eu não achei nada demais. Achei até, inclusive, um evento chato, entendeu? Tinha um momento lá, tinha vários momentos, né? Tinha um momento lá que dava um sono danado, danado. E eles falavam que ia dar sono mesmo, porque o inimigo ia fazer esse tipo de coisa, porque aquilo ia ser um grande momento na nossa vida, ou mais ou menos isso. E dava um sono lascado mesmo. Não sei se era sugestão, né? Mas eu sei que realmente tinham pessoas que eu dormi sentada. Eu dormi sentado, pesquei acho que umas 3 vezes. E tem as pessoas que ficam ali orientando, né, para poder justamente ver quem tá dormindo, né, quem vai capotar. Aí eu não sei se é um quê de sugestão com a falação, que é chato, né? Enfim, aí no outro dia lá tinha um momento de oração em línguas, né? Que diz que eles, segundo essa igreja pelo menos, todo mundo tem o dom, né? Só tem que ali que desenvolver. E não desenvolvi. Naquele dia ali foi feito um ritual ali, fica alguém te orientando e falando coisas para você, e enfim. E naquele momento eu não consegui. E você vê pessoas extasiadas mesmo e coisa e tal. Enfim. E aí tem um outro momento, no outro dia, que você tem que escrever lá umas coisas, não lembro o que era, as coisas que você tinha feito, que não, sei lá, que você tinha se arrependido, sei lá, alguma coisa assim, e aí depois tinha um ritual de uma aí você jogava aquilo na fogueira, enfim, era basicamente, essa era a situação. E eu me lembro, não só enquanto eu estava lá, passando por tudo isso, mas depois eu pensava, cara, esse evento não foi essa coisa toda, mas não tinha coragem de falar. É isso que acontece, né? As pessoas, tem muita gente que está na igreja agora, nesse exato momento, que eu tenho certeza que está se identificando, está vivendo esse momento, mas não tem coragem de falar. Porque assim, lembrando que eu estou falando da minha experiência, do que aconteceu comigo.
a lavagem cerebral, porque é bem disso que a gente está falando aqui. A lavagem cerebral é tão bem feita, ela é feita de uma forma tão sutil, que você se sente mal só de pensar, só de desconfiar de qualquer coisa ali. Tudo planejado, tudo projetado, tudo proposital. Enfim. Então, essa foi uma outra coisa que aconteceu. Outras coisas que aconteceram. Vocês já ouviram falar de célula? É um negócio que tem aí na igreja que eles pegam alguém lá da igreja, né? E vai fazer essa célula na casa dessa pessoa. Vamos supor que seja eu. Ah, vamos fazer na sua casa. Então vem um pessoal da igreja aqui em casa e aí a gente tem meio que uma programaçãozinha. Como que era? Eu fazia parte do grupo de solteiras, né? Como que era essa dinâmica? A gente se encontrava para falar da mensagem que tinha sido passada no culto de domingo. Eu acho que esse encontro acontecia às terças-feiras, para falar sobre as coisas que a gente pegou ali do culto de domingo. Também achava aquilo muito estranho e pensava, cara, a gente já não teve o culto de domingo? Por que raios a gente tá aqui para ter que ficar falando disso? E, sabe, não tava vaibando, sabe? Eu sentia que alguma coisa ali estava errado, não estava feliz com aquilo, não estava gostando, mas você vai indo, porque a lavagem cerebral já foi feita. Enfim. E nessas células, adivinha? Tem recolhimento de dízimo também. Então pensa, tem o culto de domingo, recolhe dinheiro. Tinha um culto de quinta-feira, recolhe dinheiro. As células de cada grupo, né, de solteiro, casado, enfim, recolhe dinheiro. E no culto de domingo, enquanto recolhe dinheiro dos adultos, recolhe dinheiro das crianças na escolinha também. Que no caso é o dinheiro dos próprios pais, né? Tudo é dinheiro, sabe? E essas coisas vão te chamando a atenção. Essas coisas vão te chamando a atenção. As coisas não vão fechando, não vão fechando, não vão fechando. E aí, eu vou fechar com uma história e depois a gente vai para a parte 2, que eu acho que é melhor dividir para não ficar muito longo os vídeos. Então, uma história muito impactante que aconteceu nessa minha igreja foi o seguinte. Tinha um pastor lá e eu tenho que tomar cuidado quando eu tô falando, porque às vezes me vem nome, detalhes, e eu não quero expor essas pessoas. Tinha um pastor lá, muito gente boa. Eu fiz até um curso com ele, não lembro o que era, ou comecei um curso com ele, enfim. E aí o que aconteceu? Teve um culto no domingo, e aí o pastor Mor, ele tava lá no púlpito e ele começou a contar uma história, foi mais ou menos assim. Começou a contar uma história, tipo uma coisa triste que tinha acontecido lá, e não sei o que, e não sei o que lá. E aí, olha só, nessa altura, nessa ocasião, eu não havia me batizado ainda. Então, eu fui gentilmente retirada quando o pastor começa a falar dessa história. Eu não sei até que ponto eu ouvi essa história da boca dele ali falando, tem uma parte que eu ouvi, aí depois parece que, não sei, a coisa ia ficar mais séria, alguém me puxou, alguém pediu que eu saísse, depois eu acho que essa minha amiga até pediu desculpa, ela falou, Sil, desculpa, eu não sabia que, enfim, eu não sabia que ia ser assim, porque eu ia de longe, né, para ir para essa igreja, enfim. Basicamente o que aconteceu foi o seguinte, esse pastor, que era casado com uma pessoa lá da igreja também, ele estava tendo um caso com uma outra mulher, não sei se ela tinha a ver com a igreja, essa outra mulher, mas acho que uma outra cidade aí, que tinha uma igreja lá também, uma coisa assim, um rolo assim. E foi descoberto que esse pastor estava tendo um caso extraconjugal com essa outra moça, que eu também não lembro se tinha alguma coisa a ver com a igreja. E foi aquele escândalo. Segundo a minha amiga, que não pôde me dar muitos detalhes, ela até deu detalhes, mas acho que não me deu tantos detalhes. Ela falou que o clima que pairou ali
era um clima de morte, era um clima de, sabe, como se tivesse morrido alguém. Imagina, a igreja, todo mundo consternado com aquilo e tudo mais. Resumo da ópera. Outra coisa que eu achei péssima, porque ele foi exposto, esse pastor. E isso me fez lembrar de uma outra história, de várias outras histórias, na verdade, mas, nossa, me veio 200 histórias na cabeça. Histórias que quando eu era adolescente, dessas minhas amigas que eu disse, que eu tinha muitas amigas evangélicas, histórias que lá na adolescência eu ouvia elas me contando da igreja e eu achava aquilo um absurdo. Eu achava aquilo um absurdo. E tinha a ver com isso, com expor a pessoa, sabe? Nesse momento eu falo, gente, passa um filme na minha cabeça e eu me lembro disso, né? Essa coisa que eles têm de expor a pessoa, né? Enfim, ele foi exposto, ele foi retirado, né? Para não dizer expulso da igreja. Os dias que seguiram, a mulher dele, enfim, uma moça, gente boa que tinha lá na igreja, e, enfim, cultos onde o pastor falava de perdão, essa pastora subia ali no púlpito, um negócio bem triste, assim, mas ali eu falava, cara, e eu falei com essa minha amiga, eu falei, cara, mas nada a ver expor o cara. E aí ela vem com aquela doutrinação, dizendo que, né, eu não lembro as palavras, mas basicamente sim, ele tinha que ser exposto porque ele errou, né, ele tinha que dar exemplo, então como ele errou, sim, ele tinha que ser exposto. Enfim, então foram várias dessas coisas que estavam acontecendo, que eu já estava percebendo, e eu estava muito confusa. Eu estava muito confusa. Você que está me ouvindo, você que ficou até aqui, e está se identificando, e está passando por isso, e está sentindo essa culpa, é muito normal, é muito natural. Por quê? Porque é isso que eles fazem. Essa culpa que, cara, é assim, você dificilmente vai ver, eu tô falando agora especificamente dos evangélicos, certo? Você dificilmente vai ver pessoas que estão frequentando igrejas evangélicas que não têm algum tipo de culpa de alguma natureza. Não tem. Como que vai ter? Se todo aquele. Olha, eu não vou generalizar, tá? Se você me perguntar, você acredita que existam igrejas evangélicas? Estou falando de igrejas evangélicas sérias? Como eu não posso generalizar e eu não posso falar por todas as igrejas que existem no universo, eu vou dizer que sim. Só que, para mim, é uma questão de tempo. Por quê? Igrejas evangélicas, elas têm o hábito de pedir dízimo. Eu não vou nem adentrar toda a questão, porque dízimo é outra coisa. Enfim, hoje em dia a gente tem acesso à informação, a gente sabe que, em momento algum, ali está dizendo que é dinheiro, certo? Então, eu acho que esse vídeo está ficando um pouco longo. Eu acho que eu vou começar. Eu vou terminar esse vídeo aqui e vou continuar nos próximos contando todo esse contexto, dando todo esse contexto. Obrigada a você que assistiu até aqui. Eu realmente espero que isso esteja servindo de alguma coisa para você, esteja te ajudando de alguma forma. Então, se você quiser continuar acompanhando essa história, clica no próximo vídeo e deixa o seu like, que ajuda muito. Vamos espalhar essa mensagem para pessoas que precisam, de repente, dessa mensagem, pessoas que estão na igreja agora, nesse exato momento, confusas, cheias de culpa, não sabem o que fazer, estão divididas entre o que elas realmente acreditam e o que o pastor diz que é verdade, estão conflitadas, não têm o apoio das suas famílias, então vamos espalhar, compartilhe com aquele seu amigo que você sabe que vive um contexto desse, a gente sempre conhece alguém que está passando por isso, ou que talvez ainda não esteja passando por isso, porque ainda não conseguiu desconfiar que alguma coisa está acontecendo, alguma coisa de errado, e é isso.
clica no próximo vídeo para continuar sabendo o que aconteceu nessa história toda. Até o próximo vídeo.